Então, crendo, encontramos vida. Conheça para crer e creia para viver. E então encontramos vida. Esta é a mensagem do Evangelho de João, o quarto Evangelho. Estamos pensando, ouvindo a mensagem do Evangelho de João. Vamos continuar nesta noite, como fizemos nas semanas passadas. E hoje nós vamos ao capítulo 4 e vamos ler do verso 27 ao verso 42. Eis a porção da palavra para a sua vida nesta noite. E antes de ler esse texto, deixe-me recordar os dois versos do final já do Evangelho, que estão lá no capítulo 20, versos 30 e 31. Dizem assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Aí está a razão, porque todo esforço foi colocado para que surgisse, para que fosse escrito este Evangelho. Nós vamos, antes de ler o texto, focar nos versos desta noite. Vamos pegar alguns versos, vamos ler alguns versos anteriores para lembrarmos, recordarmos o contexto, o momento onde aquilo que vamos ler e focar nesta noite aconteceu e se deu. No capítulo 4, deixe-me ler a partir do verso 1, a narrativa que diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Se você conhecesse o dom, a dádiva de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Verso 25 e verso 26. Depois de um diálogo que se continua entre Jesus e a mulher, no verso 25 diz assim: disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo a nós. Jesus então declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Agora o verso 27, então, em diante, palavra do Senhor para o seu coração nesta noite. Que o seu coração receba a palavra. E a narrativa então continua nesse momento, desse encontro. Verso 27, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso,
Os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram nele. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Uma das lições mais sábias e práticas que se tem da agricultura é o tempo da colheita. E nós que estamos distantes da agricultura nesses tempos muito mais industrializados, perdemos contato com o campo também, vamos perdendo esta grande lição da agricultura sobre o tempo da colheita. Nem sabemos o que é isto, porque nós vamos ao supermercado e é só apanhar na prateleira. E não entendemos o segredo do tempo da colheita. O tempo da colheita não é como nós imaginamos o alimento nos nossos dias, das técnicas de conservação, industrialização. Você quer fruta? Vai ao supermercado, tem fruta lá. Você quer arroz? Vai ao supermercado, qualquer dia do ano, e há arroz lá para comprar. Mas a colheita não é assim. E quem vivia diretamente da colheita para sobreviver, entendia a sabedoria do colher de uma forma muito mais aguda e profunda. Aquilo que está no supermercado, conservado em alguma forma e pronto para ser adquirido a qualquer momento do ano, não está à disposição do agricultor para ser colhido a qualquer momento, a qualquer tempo do ano. Planta-se, espera crescer, espera produzir, e quando está dado o fruto ou o produto da determinada árvore ou planta, é preciso colher e colher imediatamente. Não há muito tempo para se deixar o produto, uma vez maduro, para todo sempre, ou por um tempo longo. É um trabalho que precisa ser feito imediatamente. Imediatamente. Grande ensino prático que se manifesta aqui nesse texto e que Jesus Cristo usa. Um ensino prático relevante, sim, porque ele se aplica a toda a nossa vida. Quantos e quantos não entenderam ainda aquilo que a Bíblia chama, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios, o tempo oportuno, o
Kairos, no termo grego, não é aquele tempo do cronômetro, do relógio, é o tempo da oportunidade. Na vida, o fruto maduro manifesta aqui e ali, e muitos, não conhecendo essa sabedoria, não colhem, e não colheu, perdeu. Assim que acontece na agricultura. Não colheu, perdeu. Todo o esforço deu em nada. A fruta apodreceu. E também os momentos da vida, da mesma forma. Precisamos aprender isto. Mas agora Jesus Cristo aplica isto em relação à sua missão, sua vida, em relação ao reino de Deus. A obra do Messias, a vinda do Messias. E fala o texto ao meu coração, no seu, chamando a nossa atenção. Você que conhece a Jesus Cristo, você, igreja de Jesus Cristo, o que é que o texto diz? Diz, vejam os campos maduros. Vejam os campos maduros. No original, maduros, na verdade, é a palavra brancos. E algumas versões, traduções da Bíblia em português mais antigas, são literais, a original, que diz os campos brancos. Na cultura deles, eles entendiam que os campos prontos para a colheita, por exemplo, o trigo, parecia branco. E se discute essa questão, esse idioma, essa palavra, porque brancos é alguma linguagem figurativa, mas quer dizer campos maduros. Isto é, está pronto para a colheita. É a hora da colheita, é agora. Então, vejam os campos maduros. Olhando, talvez, à distância, época da colheita, Jesus Cristo diz, olha, lá estão os campos, vocês estão vendo? E ele usa essa ilustração dos campos da agricultura para falar da missão dele e do reino de Deus, aquilo que cabe a mim e a você, a igreja de Jesus Cristo. Talvez não estava ainda pronta a colheita, não havia campos à distância, ainda que esta região era uma região fértil, até hoje é para a agricultura. Talvez não estava mais como eles estavam familiarizados, eles viviam numa outra era, estavam próximos da agricultura, eles então entendiam essas colocações, essas figuras. E há até aqueles intérpretes que diz que Jesus usa, na verdade, um sentido duplo, porque aqui nós ouvimos falar sobre os homens saindo da cidade e vindo em grupos, em levas, ao encontro de Jesus por causa do que a mulher falou, e a vestimenta comum, a cor de vestimenta comum naqueles dias era branco, e talvez naquele momento os discípulos estão com eles, então começa a surgir aqueles homens vindo na direção deles, em roupas brancas. Jesus diz, vejam os campos brancos, maduros para a colheita. Então, fazendo um jogo duplo entre a agricultura e as pessoas. Enfim, o chamado desse texto é este. Vejam os campos maduros. Pobre é o agricultor. Trágica a história do agricultor, que não enxerga os campos brancos, maduros. E que eu e você, a igreja de Jesus Cristo, não sejamos esse agricultor tão estulto, que depois de plantar, ou tendo sido plantado por alguém, o campo está maduro e não vê. Você enxerga os campos maduros, meu irmão? Vejam os campos maduros como uma oportunidade imediata. Campo maduro é oportunidade imediata. É aquela que não é para daqui 1 mês, 2 meses, 3 anos. Não, é imediata. Agora é a hora de colher. Está pronto, antes que estrague. Então é algo que não contempla, não pode ter. É procrastinação. Sem procrastinação, Jesus diz... Vocês dizem, faltam 4 meses para a colheita. E aí ele diz, isso se aplica à agricultura, mas em relação à minha missão, à minha obra, essa missão e obra na qual vocês estão envolvidos é diferente. Abram os olhos e vejam. Os campos estão maduros para a colheita. Não há como ficar adiando, não é para depois, não é para que 10 anos, nem 6 meses, é já. Uma oportunidade imediata. Você precisa atentar para os campos maduros como uma oportunidade imediata. Então, é uma oportunidade que não tem distinção de status. Aqui há esse drama. Jesus é judeu, seus discípulos são judeus, e eles estão em território samaritano, estão indo da Judeia, no sul, para a Galileia no norte, mas entre a Galileia do norte e a Judéia do sul há um território chamado samaritano, ou dos samaritanos, e os judeus tinham dificuldade com os samaritanos porque eram judeus
que haviam se misturado com outros povos, então não eram considerados puros. E houve uma série de antagonismos e dificuldades na história entre eles, e criou-se realmente uma antipatia muito forte de fundo religioso e cultural. E então os judeus que iam da Judéia para a Galiléia ou da Galiléia para a Judéia não passavam pelo território dos samaritanos, davam a volta, caminho mais longo, mas Jesus corta esse território. E diz o texto, era-lhe necessário passar por Samaria. Por que ele era necessário? Dentro da vontade de Deus e da visão de Deus em Cristo, era necessário. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, Cristo Messias, é para todos os povos. Jesus diz nesse texto que a salvação vem dos judeus. Deus levantou o povo de Israel para então trazer Jesus Cristo ao mundo. Mas isto não é somente para os judeus, é para todos os povos, inclusive os samaritanos, odiados pelos judeus, sem distinção. E ele fala com uma mulher. Um rabino, como era Jesus Cristo, não falaria com uma mulher, mas ele fala. Os discípulos ficam impressionados com aquilo. Fala com os samaritanos. Então, é uma oportunidade imediata, sem distinção de status, condição social, cultural, econômica, é para todos, está aí, é para todos, os campos são maduros, com quem, onde? Todos, todo mundo, e também não depende de uma situação, não é condicionado a uma situação. Os samaritanos, avessos aos judeus, sim, é para eles também. Uma oportunidade imediata. Estrategicamente, Jesus está entre os judeus na Judéia, e agora ele vai para os samaritanos, porque lá na Judéia começa ali aquele burburinho dos fariseus, olha, ele está batizando muita gente, o povo está indo vê-lo, e Jesus Cristo sabe que aquilo poderia levar a consequências que ainda não era o momento para acontecer, a sua morte, crucificação, e ele então decide ir para a Galiléia para evitar a pressão que estava acontecendo ali, porque ele fala no Evangelho de João que haveria de chegar a hora, Deus tem a hora para Jesus Cristo, a hora da sua glorificação, morte e ressurreição, ainda não é a hora. Então, Jesus Cristo vai dos judeus para os samaritanos, do samaritano para os judeus, enfim, é uma mudança sempre estratégica, vendo onde deve ir, o que fazer. Campos maduros estão aí, e é preciso mexer, mover, e ver onde a oportunidade está batendo e aproveitá-la. Então, você precisa atentar para os campos maduros como oportunidade imediata, não podemos deixar passar. Como oportunidade imediata. Você precisa atentar para os campos maduros que exigem, então, se é assim, o seu testemunhar. Esta mulher tem aquela conversa, o diálogo, não lemos todo o diálogo nesta noite, lemos na semana passada os versos todos anteriores, um diálogo interessantíssimo e de verdades tremendas e revolucionárias. Jesus e ela dialogam, Jesus vai ensinando aquela mulher com colocações e figuras e linguagem, uma forma muito interessante. E aquela mulher chega então ao momento quando ela ouve de Jesus Cristo, eu sou o Cristo, o Messias prometido. Ela menciona, depois do dialogar com Jesus Cristo, que ela sabe que o Messias viria. Os samaritanos aguardavam a promessa do Messias do Velho Testamento, o Salvador. E ela diz, quando ele chegar, vai esclarecer melhor tudo isso que nós falamos aqui. Jesus diz, eu sou ele, eu sou o Cristo. E a mulher, ao ouvir aquilo lá, diz o texto, o que ela fez? Deixou o seu cântaro e saiu correndo para a cidade. A mulher veio para buscar água. Trouxe o seu jarro. Talvez o seu ombro. Um jarro grande. Para levar bastante água. Um objeto, um utensílio precioso. Mas quando ela ouve falar que Jesus é o Cristo, ela deixa o cântaro e sai correndo para falar. Veja esse ímpeto irresistível. Meu irmão, minha irmã, você ouviu falar que Jesus é o Cristo? O seu coração já creu nisto? Então, isto há de nos empurrar de forma irresistível, o ímpeto de falar àqueles que estão à nossa volta. E ela foi e disse ao povo, não conseguia se calar.
Tal era a ansiedade que veio sobre ela, e precisava falar com seus conterrâneos, com seus conhecidos. E possivelmente pela forma como tudo aconteceu aqui, e pelo contexto e a estrutura social, é possível que ou ela deve ter ido, na verdade, falado aos líderes da comunidade dela. Por isso aí, a partir dos líderes, se movimenta o resto do povo para ir ao encontro de Jesus Cristo. E ela vai agora, ela é uma mulher de uma história complicada. Quando lemos os versos anteriores, ela teve 5 matrimônios e 5 divórcios. E agora ela morava com um homem sem se casar, estava amaziada. Uma mulher, então, que na sua comunidade, especialmente quando conhecemos a cultura da época, uma mulher que não era bem vista, mesmo porque os rabinos diziam que, não obstante a lei de Moisés não estabelecer limites, eles tinham estabelecido na tradição deles que para uma mulher mais do que 2 ou 3 divórcios era demais, não devia acontecer. Ela tinha tido 5 e agora estava amaziada de forma irregular, numa comunidade muito tradicional e que olhava muito para os valores do Velho Testamento. Então ela não era bem vista na sua comunidade, com certeza. E muitos comentaristas notam que o texto diz que era meio-dia quando ela foi ao poço. Não era a melhor hora para se buscar água no poço. A tradição, o costume sábio e prático era se buscar de manhã, no frescor da manhã, longo caminho, pesado jarro com água. Então ia-se de manhã, mesmo porque precisava de água para o dia todo. Essa mulher vai ao meio-dia porque ela deve ser alguém marginalizado. Não era bem vista pelas outras mulheres que iam ao poço buscar água. Enfim, essa era a mulher nessa condição, mas agora ela volta à sua comunidade e fala o que a esta comunidade, a liderança? O que ela diz para eles? Venham ver alguém que disse tudo o que eu tenho feito. Quando nós temos um encontro com Deus em Cristo na cruz, todas as máscaras caem. E elas não se tornam mais parte do nosso jogo de ficar mostrando uma imagem que nos promova diante dos homens. Nós chegamos à hora da verdade. Verdade com nós mesmos e com Deus. E não precisamos mais de jogos. E ela chega e diz, olha, tudo que eu tenho feito, você sabe. Ele disse tudo. Esse testemunho, então, de coração aberto, porque é um coração que agora confia não nos seus méritos, na sua reputação, mas confia na graça de Deus, no Cristo, na grande verdade que conheceu. Então, exige esse testemunhar que nasce de um coração que foi transformado e resolveu a sua história com Deus em Cristo. Mas veja bem que é o testemunho real. O mundo está cansado de ouvir testemunho falsificado, não aguenta mais e se tornou até um mundo que repele testemunho em grande medida porque está cansado do testemunho enlatado, distorcido, manipulação e de muito testemunho e que eles conhecem a vida e não acreditam. O testemunho dela era real. Mas um testemunho simples. Muitas vezes queremos alcançar os campos maduros pensando, preciso saber mais. É verdade, precisamos conhecer mais. Mas não é verdade que precisamos conhecer mais para começar a atender os campos maduros. O testemunho dela é um testemunho simples. Esta mulher não tem grandes conhecimentos. Ela não sabia tudo sobre Cristo. Aliás, ela tinha alguma incerteza ainda pela forma que ela coloca para os samaritanos. Mas aquilo que ela aprendeu, aquilo que já aconteceu na vida dela, a medida real, verdadeira vida dela, ela passou. O mundo precisa ouvir o seu testemunho real, por mais simples que seja, meu irmão. E Deus vai usá-la de uma forma poderosa. Fala de uma forma tremenda. Um testemunho real, por mais simples que seja. Cristo na minha vida. E veja o poder desse testemunho. Veja o poder do testemunho meu e seu. Se foi poderoso na boca desta mulher. Diz ela, não será este o Cristo? E muitos samaritanos creram nele por causa deste testemunho. Diz o texto.
Eu preciso saber mais. Eu não sei. Eu preciso saber. Meu irmão, não deixa o diabo te intimidar nenhum. Fala de Cristo. E as perguntas que fizerem complicadas, depois a gente vê isto. E vai ser importante para você ir atrás, conhecer e crescer. Mas fala daquilo que Deus tem feito na sua vida, isso ninguém pode discutir. É o seu testemunho. O seu encontro com Cristo, como Ele me transformou, como Ele mudou a minha vida. Não é o testemunho de problemas todos resolvidos no sentido, olha, agora não tem mais problema na minha vida. Não. Deus que me conhece, me alcançou como eu sou, e me chamou para si mesmo no perdão, no dom, na dádiva de Cristo. Diga isto, conte ao mundo. Vejam os campos maduros. Você precisa atentar para os campos maduros que exige o seu testemunhar, mas deve fazer isso como uma missão maior. Jesus fica ao poço, ao lado do poço, sentado, meio-dia, caminhando quilômetros e quilômetros, vindo lá da Judéia. Está faminto, é hora do almoço. Os discípulos vão à cidade buscar algo para comer. Voltam, encontram ele conversando com uma mulher. E agora já é tarde. E então, os discípulos insistem com ele, mestre, coma alguma coisa. E era uma insistência legítima, realmente Jesus Cristo precisava comer alguma coisa. Eles foram comprar mantimento. Mas Jesus Cristo coloca a minha comida, ele diz, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é a minha missão, é a minha missão. Fazer a vontade daquele que me enviou ao mundo. É preciso que eu e você sejamos tomados com esse senso da missão maior. Você tem esse sentido na sua vida, meu irmão? Um sentido que vale a pena viver, glorificar a Deus, revelando Ele ao mundo em primeiro lugar e acima de tudo. Jesus está dizendo, olha, o que mais me motiva, o que mais me entusiasma, é fazer isso que eu estou fazendo. Falando a esta mulher sobre o dom, a dádiva de Deus, sobre o Cristo, e falar a esses samaritanos que aqui vieram, falar a eles também. Isso para mim é a maior motivação, que eu coloco inclusive o alimento físico em segundo plano. É verdade que o alimento físico é necessário. O Senhor Jesus Cristo sempre se alimentou, sabemos disso pela palavra, porque Ele é o Deus encarnado, viveu a humanidade minha e sua de forma plena, precisou de água também, mas Ele está colocando aqui uma escala de valores onde a missão, servir a Deus no mundo, revelar Deus ao mundo, é algo que vem antes e é uma motivação maior do que os apetites físicos e sensoriais que tanto apreciamos. Grande pecado quando nós invertemos e colocamos nossos apetites acima da nossa missão de servir a Deus. E talvez por isso é que falta motivação. A motivação do propósito claro é algo que é movedor, nos empurra, é o que fazia com Jesus Cristo, faminto e sedento, testemunhando. Preterindo a alimentação para terminar o trabalho de testemunhar. Enfim, quando eu e você andamos por aí pela vida, não quer dizer que nós vamos empurrar sempre o almoço para mais tarde, mas que o nosso projeto de vida, esta é a grande verdade, que o nosso projeto de vida atente para a nossa missão de revelar Deus em Cristo ao mundo como algo que é mais precioso, é superior às nossas conveniências, às nossas satisfações, aos nossos apetites. E nós, como igrejas, precisamos pensar nisto. Atente para os campos maduros. E atente para uma cooperação misteriosa. Jesus Cristo fala desta simbiose entre o que planta e o que colhe. O que planta e o que colhe. Geralmente na agricultura o que planta é o que colhe. Mas Jesus vai dizer que no reino de Deus, na missão dele, é a missão para a qual ele nos envia, não é bem assim.
Um colhe, outro planta, um planta, outro colhe. Mas os dois estão, então, na mesma lavoura e no mesmo resultado. Diz ele, eles se alegram juntos. Quem que se alegra juntos? O que semeia e o que colhe, diz Jesus Cristo. E ele diz, um semeia e outro colhe. Ou esta missão simbiótica, onde então há esta cooperação. Uma cooperação do semear e do colher. Nós semeamos e nós colhemos. E nós semeamos e às vezes outro colhe. E às vezes outro semeou e nós colhemos. Mas é tudo para a glória de Deus. É tudo fruto eterno. E por isso nós nos alegramos, seja semeando ou seja colhendo. Semeadura era vista como um trabalho de lágrimas. Há o salmo que diz, fala sobre aquele que sai semeando com lágrimas. Era considerado um trabalho difícil, árduo. E quem já viveu perto do agricultor sabe disto. Eu lembro, vivendo em região de agricultura, de sítios tocados por família, pais e filhos tocando, por exemplo, a plantação do café. E eu me lembro de pai enviando seus filhos adolescentes e jovens, olha, hoje vão lá, precisa limpar o carreal, aquela história toda. E um reclamava, não, hoje não, eu já fui, vai o outro. Me lembro disso, desses diálogos. Quando eu era garoto bem pequeno, presenciava na casa do sitiante. Trabalho árduo, do semear, do cuidar da plantação. Mas no Velho Testamento e nessa cultura de agricultura, a colheita não era tempo de lágrimas e tristeza, a colheita era tempo de alegria. De alegria. Grande alegria do agricultor quando colhe. E aqui então nós encontramos esta cooperação onde nós nos alegramos tanto semeando como colhendo. E nós vamos anunciando e nós vamos falando do Evangelho. Colhendo ou semeando, não sabemos o que nós estamos fazendo. Há um mistério nisto. Estamos colhendo ou estamos semeando? Não sabemos. Quando saímos para o trabalho. Talvez colheremos, talvez apenas semearemos. Mas há nesse mistério que uma dependência da ação soberana, transcendente do Espírito Santo que move aquilo que Jesus Cristo fala no capítulo 3 de João, quando ele conversa com Nicodemos, ele fala sobre o mover do Espírito como vento, que bate aqui, bate ali, você não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim nós saímos semeando e aguardando a ação do Espírito Santo. Jesus Cristo está ali nesse momento despretensioso e aparece uma mulher e ele fala com ela, e essa mulher ouve e reage de uma forma positiva à mensagem. E de repente essa mulher se transforma num movimento na sua comunidade. Do ponto de vista humano, nenhum de nós preveria algo assim. Ainda mais numa região tão hostil, de um antagonismo entre judeus e samaritanos. Mas Deus, no poder do Espírito Santo, ele se move. É muito além daquilo que nós pensamos, Deus faz. Conheço alguns em nossa igreja que eu olho para eles e fico lembrando do passado. E quando eu conheci antes da conversão, eu pensei, esses nunca vão se converter. Não vou dizer os nomes. Esse aí nunca vai se converter. A ação do Espírito Santo nesse mistério. Então, atentamos para os campos maduros, para a colheita, mas essa cooperação misteriosa. E sempre nos alegramos porque não importa se semeamos ou se colhemos. Não é uma questão do nosso reino. É o reino de Deus, é a missão de Cristo para o mundo todo. Então nos alegramos porque é para o Senhor. Semeando ou colhendo, mas sabendo que precisamos avançar sobre o campo maduro. Você precisa atentar para os campos maduros. Você está atentando, meu irmão? A igreja de Jesus Cristo, esta igreja está atentando para os campos maduros, aqui além das nossas divisas e região. Atente para os campos maduros. Campos maduros a ser conduzido a Cristo. A colheita foi realizada. Como? Eles pediram a Jesus Cristo, fica 2 dias, ou fica um tempo conosco, e Jesus acabou ficando 2 dias com eles. E aí eles vão declarar
aquela comunidade, em grande parte, há de declarar: nós mesmos o ouvimos e sabemos que é realmente o Salvador do mundo. Eles estão dizendo que, ó mulher, nós ouvimos seu testemunho e isso nos moveu, mas agora que ficamos com ele, agora que nós ouvimos o próprio Cristo, nós mesmos ouvimos e agora sabemos, conhecemos, e porque conhecemos, nós cremos que ele é realmente o Salvador do mundo. Grande colheita. A colheita aconteceu, mas o que é essa colheita? A essência dela. Qual é a essência dela? Não é a sensação do testemunho, que maravilha. Vamos lá ouvir, lá tem uns testemunhos lá, umas coisas que... Eu me lembro uma vez que uma igreja colocou uma faixa aqui na cidade, eu passava em frente e vi alguns anos atrás: vem ouvir o homem que foi baleado, morreu e depois ressuscitou, vai estar aqui domingo. Então ficamos procurando esse sensacionalismo. Jesus Cristo e a colheita em particular não é isto. O circo atrai muita gente, mas isto não é a colheita. Não é também a comoção do ajuntamento, onde está gente, ou tem gente, vai mais gente, porque todo mundo está indo. E então, é aquilo que o filósofo do passado, Nietzsche, falou sobre a mentalidade de manada que tem o ser humano. Então, se vai gente, vai mais gente. Tem holofote, isso é mais ou menos como aquela luz que acende e começa um mosquitinho, outro bicho voar em volta, todo mundo voando em volta. Vivemos num tempo assim, movido pela mídia. Mas a colheita não é porque muitos samaritanos vieram lá para ver quem é esse Jesus. Uma comoção, e todo mundo está indo, eu vou também. Comoção do ajuntamento. A colheita é o quê? Qual é a essência aqui? Foi que eles chegaram a entender e a crer que Cristo é o Salvador do mundo. Esse é o passo. Não é um mero show, um ajuntamento religioso, nem comoção de testemunho. É algo mais profundo. É esse encontrar Cristo, o Salvador. Eles dizem Jesus Cristo, o Salvador do mundo. João, o apóstolo, usa esta frase aqui, e esse título para Jesus, o Cristo Salvador do mundo. E depois, na sua primeira carta, expressão tremenda e profunda. Porque Salvador do mundo era usado para os deuses dos gregos, e no Império Romano, os imperadores eram apresentados como Deus Salvador do mundo. E agora eles, olhando as profecias do Messias, diz: chegou o Salvador do mundo. Algo revolucionário no mundo em que viviam. O Salvador do mundo não é um poder político, não é o poder do humanismo. O homem vai salvar a si mesmo, vai criar a grande humanidade inclusiva, de paz e sem problemas. Não há solução aí. O ser humano se ilude com isto e serve apenas para a conversa, encher mídia, iludir o ser humano. O mundo, para ser transformado e mudado um dia, precisa de um Salvador que se chama Jesus Cristo. Então, a essência é encontrar Cristo. É encontrar quem, então? O Salvador do mundo. Não, Cristo não é um mestre de ética. Precisamos aprender a ética, a moral de Jesus. Não é isto. Nem um exemplo moral em si mesmo. Ele foi um grande exemplo de vida. Precisamos aprender. É verdade que Jesus foi tudo isto, mas isto são apenas facetas, algo muito mais central. Jesus Cristo também não é o psicólogo maior, o expert em psicologia, em conflitos humanos. Ele também não é o provocador de emoções e sentimentos religiosos. Ele também não é o grande provedor das riquezas que eu quero. E nem o garantidor de saúde a toda hora, a todo momento e sempre. Quem é Jesus Cristo? O que é que esses samaritanos conheceram e creram? Creram que Jesus, o Cristo, é o Salvador do mundo. Inclusive de uma mulher com uma vida complicada, desacertada existencialmente, com culpa no coração por causa dos seus caminhos. Jesus vem e salva essa mulher, desprezada por ser samaritano pelos judeus,
Mulher, por isso não considerada, Jesus Cristo vem e transforma. É o Salvador do mundo. E o mesmo ele faz com os samaritanos naquela cidade. E o mesmo ele tem feito com milhões. E pode fazer com você também. É ele este, o único Salvador do mundo, não há outro. Vem para tirar o homem, o ser humano, dos seus caminhos longe de Deus. E dar o dom, a dádiva de Deus nele. Cristo vai à cruz e toma sobre ele toda a culpa humana, para que o ser humano possa ser salvo, resgatado da sua condição longe de Deus, da sua culpa, e encontrar então a paz eterna com Deus, a razão de viver hoje e para todo sempre. Colocar o coração humano e a vida humana no lugar é um campo maduro a ser então para ser conduzido a Cristo. A colheita é o quê? É este encontro com Cristo, o Salvador do mundo. Quando há a colheita, quando acontece a colheita? Quando há esta confissão real e pessoal que nós encontramos aqui. O que os samaritanos dizem? O que eles dizem? Nós ouvimos você falar, mulher, o seu testemunho foi o atrativo, mas não paramos aí. Dizem eles, nós agora o temos ouvido. Jesus ficou ali 2 dias. Eu trocaria todo o meu tempo de estudo que já gastei por aqueles 2 dias ouvindo Jesus Cristo. Fico imaginando o que deve ter sido isso. Ficou só 2 dias. Trocaria os meus anos, minhas décadas de estudo por aqueles 2 dias. E depois desses 2 dias, o que é que eles dizem? Sim, o testemunho da mulher nos impressionou, mas agora nós cremos. Nós mesmos o ouvimos e sabemos que é realmente o Salvador do mundo. E diz, agora nós cremos. A colheita chegou. Não era uma questão da comoção, não era sensacionalismo do testemunho. Era chegar esse momento quando eu sei quem Jesus é, o Cristo, o Salvador do mundo. Isto chega ao meu coração e à minha vida. E quando chega ao meu coração e à minha vida, eu vejo os campos maduros, prontos para a colheita. E se torna irresistível. Eu vejo como a imediata necessidade. E o meu testemunho é um ímpeto que não posso segurar. E aqueles que estão à minha volta haverão de saber que eu sou do Senhor Jesus Cristo. Lá na minha juventude, quando eu trabalhava com movimentos jovens nas igrejas, havia um preletor que convidávamos às vezes, falecido há muitos anos, conhecido pastor no passado, lá em São Paulo, um pastor batista, chamado Domingos Joia, pastor da Igreja Unida do Brás. Eu nunca me esqueci, me impactou na juventude um testemunho que ele deu numa pregação. Um homem tradicional em São Paulo, a sua família, tradicional na cidade de São Paulo, inclusive o irmão dele havia sido deputado federal, morava num bairro tradicional e tinha hábitos tradicionais, inclusive de ir ao mesmo barbeiro por anos e anos. Ia ao barbeiro naquele tempo, cortar o seu cabelo. O pastor Domingos contou que quando ia ao barbeiro sempre havia aquela conversa amigável, terapêutica com o barbeiro. E um dado dia, num dado assunto, ele mencionou que ele era o pastor. E ele disse que o barbeiro abaixou o braço, o pente e a tesoura, deu 2 passos para trás e disse para ele, Domingos, eu não sabia que você era pastor, um crente. Naquele momento, Domingos não sabia o que fazer, ficou abalado. E ele disse que já estava no fim, ele quase não conseguiu falar muito e saiu dali logo após apagar. Ele disse que na calçada ele começou a chorar.
Porque no coração dele ele pensava: venho aqui há anos, este homem sabe qual é meu partido político de minha preferência. Este homem sabe até que time de futebol é aquele ao qual eu torço. Ele não sabia que eu era um crente em Jesus Cristo. Foi para casa com lágrimas e confessou a Deus o seu pecado. Não fiz o que devia ter feito. Meu irmão, por mais simples que seja o seu testemunho, os campos estão maduros. Passe seu testemunho. A colheita e o semear pertence ao Senhor, mas a você cabe ir e testemunhar. Que Deus nos dê a visão dos campos maduros, em nossas vidas em particular, e nós como igreja também, no nosso investimento, inclusive financeiro, para que todas pessoas neste mundo, vivendo esta vida que estão vivendo vazia, em todo tipo de culpa e conflitos interiores, possam ter a oportunidade de ouvir de que há um Salvador, o Salvador do mundo. Um amigo meu foi participar de escavação arqueológica lá no Oriente Médio, nesta região. Passou um mês lá. Ele já tinha ido outras vezes. O guia dele, do seu pequeno grupo, era um árabe muçulmano. E esta era a segunda vez que este árabe muçulmano servia de guia para eles. E como ele fez a primeira vez, na segunda vez, enquanto viajavam, indo para o lugar, procurou falar de Cristo a este homem. E nessa segunda vez, este homem reagiu e disse: é interessante, você insiste em falar a mim como muçulmano, porque no entendimento dele como muçulmano, é que ele nasceu muçulmano e nunca poderia mudar aquilo. Então, este meu amigo, que também é um pastor, disse para o muçulmano: sabe, eu não posso deixar de falar para você, porque é algo que eu encontrei que é o mais precioso da minha vida. Eu não poderia deixar de partilhar isso com você. E então aquele homem ali, aquelas regiões desérticas, disse para ele: agora eu entendo, é como o pecado do deserto. E meu amigo perguntou a ele: o que é o pecado do deserto? Não sabia que existia esse tipo de pecado. Já ouvi falar de muitos outros, mas não desse. E este guia árabe disse para ele: o pecado do deserto é você saber onde tem água e não contar para ninguém. Vejam os campos maduros. Vamos orar na presença do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu mover, enviando Cristo ao mundo. Nós te louvamos porque não somente Ele veio, mas a grande mensagem, a mensagem da tua graça, do teu dom chegou até nós. Nós te louvamos porque um dia nós fomos colhidos e fazemos parte, ó Deus, do teu grande celeiro eterno celestial. E, ó Deus, se alguém aqui ainda não entendeu e por isso não creu, que nesta noite a tua palavra fale esse coração e haja uma colheita também ali. Eu encontro maravilhoso contigo, a paz e perdão definitivos de uma vez por todas, e a vida eterna, a vida contigo hoje e para sempre. Chegue a esse coração, que haja salvação, ó Salvador do mundo. E ó Deus, nós que já
fomos alcançados. Dá-nos a visão, dá a nós como pessoas e como igreja. E possamos em verdade enxergar que os campos estão maduros hoje, agora. E onde andarmos, onde formos, conforme a tua direção, sejamos luz, sejamos semeadores. E ó Deus, para a tua glória, também sejamos aqueles que haverão de colher. Move-nos, Senhor, dá-nos a visão, dá-nos uma organização melhor de nossos valores, que é acima dos nossos apetites, nossas conveniências, nossos desejos, e acima de tudo isso esteja primeiramente a nossa consciência da nossa grande missão, a nossa grande comida seja fazer a tua vontade. Oramos o teu amor em Cristo. Amém.